Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Você que é iniciante ou já é iniciado na costura, vem comigo aprender. E como aqui no sul já está ficando frio, já dá para sentir aí que a temperatura vai baixar, eu preparei aqui um conjunto de moletom super quentinho, super fofinho e muito estiloso. A gente vai fazer nessa primeira aula toda a parte do corte da blusa, para você aprender como posicionar e como aproveitar o tecido na hora de você cortar e perder esse medo. Então eu já separei aqui a modelagem. A modelagem ela tem a frente e a costa do molde, as mangas, o recorte da manga, que vai esse acabamento aqui com pelinho, e as ribanas. E também uma peça importante que é a gola do molde, que é essa parte aqui, que é uma peça maior, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como se posiciona isso no tecido e como faz o corte dessa peça. Então eu tenho aqui o tecido de moletom, nesse lado aqui é a abertura, onde fica as auréolas. Então eu vou posicionar auréola sobre auréola. E aqui desse lado eu tenho a dobra. Esse meu moletom, pode ver que a largura dele é bem grande. Ele tem de largura 1,80 m, tá? Então ele tá dobrado, né? Tem uma largura bem boa pra fazer o moletom. E pro comprimento da peça, somente 1,10 m. Para este modelo desta blusa, no tamanho M, estou usando 1,10 m. Quem querer esses moldes, eles vão ficar disponíveis na minha plataforma. Esse aqui é o meu molde da frente e da costa. Ó, eu deixei esse moldezinho junto para ficar mais fácil pra gente posicionar e recortar. Então, eu vou posicionar aqui o meu molde. Não tem problema que a escrita fique para baixo, tá? Às vezes vocês têm isso como dúvida, mas como esse molde ele é igual de ambos os lados, não tem problema. A única coisa que eu preciso cuidar aqui, quando eu vou posicionar a barra da peça, é alinhar aqui. E para isso, eu utilizo o esquadro, tá, pessoal? Então, assim, ó, esse esquadro eu alinho aqui na auréola do tecido para alinhar a minha barra ao mesmo tempo. Aqui ela tem uma leve curvatura, tá? É normal, por isso que não está bem encaixadinho. Mas aqui, em geral, a barra vai estar bem retinha, para que o meu molde fique todo alinhado. Então, eu vou tirar aqui, ó, a metade, vou desenhar a metade do meu molde. Porque, geralmente, para não ficar muito volume de papel, a gente tira meio molde, né? Não precisa fazer toda aquela parte dos dois lados. E aqui, ó, eu só vou fazer uma marquinha. E eu vou tombar aqui o meu molde para tirar o outro lado. Alinho aqui no final, ó, encontro as marquinhas. E eu vou desenhar o outro lado agora. Pode ver que, como o tecido está duplo, vai sair duas costas, certo? E depois, na hora que eu recortar essas costas, eu vou tirar uma costa e vou aprofundar o decote da frente. Então, eu tenho aqui a minha manga. Ela já está identificada com a parte da dobra. Eu vou posicionar ela aqui, né? Porque aqui nesse lado do tecido ela não vai encaixar. E eu vou tirar a outra parte da manga, que é essa partezinha aqui, ó. Vou encaixar ela o máximo que eu conseguir aqui, pra tirar ela. As mangas são duas partes, tá, pessoal? Então, a gente vai espelhar ela para o outro lado e vamos tirar mais uma. Eu vou começar a recortar, porque a gola, ela vai ser só em uma das partes do tecido. Acompanhe aqui meu raciocínio que vocês já vão entender.
risco fica meio grosso, que nem eu usei aqui um giz escolar, vocês procuram cortar por dentro do risco, porque às vezes a margem da linha fica grossa e atrapalha na largura da costura. Agora, a gente tirou duas costas, certo? Mas eu preciso de uma frente e de uma costa. Então, agora, a gente vai pegar uma dessas partes e vai dobrar aqui ao meio. Posiciono o meu molde aqui. E recorto o decote da frente dessa peça. Agora, vou cortar as mangas. As mangas, elas vão ter esse recorte aqui por conta do acabamento do pelo, tá? Que a gente vai colocar uma camada de pelinho sobre esse recorte. Agora, a gente vai cortar a outra manga. A gola é uma vez só, então eu não preciso cortar com o tecido duplo, certo? Então, eu vou abrir aqui o meu tecido pra fazer o corte da gola em uma vez só, tá? Então, vamos lá. Vou desenhar ela, é um retângulo, basicamente, né? Uma vez no tecido. Agora, eu vou cortar os acabamentos para essa peça, que são o punho da manga, que pode ser do mesmo tecido, então eu vou aproveitar esse pedaço aqui que me sobrou do meu tecido, ou ele pode ser também em ribana, tá? Se você prefere que ele fique bem justinho ali no teu punho, então a gente vai recortar aqui. Esse daqui é 2 vezes também, certo? Vamos cortar aqui. E agora eu vou cortar esse acabamento aqui do pelinho, que vai acima do punho, na verdade. Então, aqui eu tenho a dobra do meu tecido. Vou posicionar aqui o meu molde e também vou recortar 2 vezes. Esse aqui, gente, eu vou cortar ele um pouquinho mais soltinho assim, ó. Porque como ele é de pelinho, eu vou deixar uma margenzinha, porque ele desfia muito, tá? Pra não tirar ali o tamanho do meu tecido quando eu for costurar. Essa parte aqui do tecido que é de pelinho, que é peluciado, ou vocês podem escolher ali o peluciado do gosto de vocês, ele vai aqui acima do punho, certo? Vai ficar assim. Então, quando vocês for cortar, cuidar para pôr o molde nesse sentido que esse pelo fique para baixo, certo? Para ficar no sentido certo do tecido corte. Então, aqui ele tá assim. Dobro aqui o meu tecido e vou posicionar assim. Agora, com todas as peças cortadas, vamos para a montagem dessa peça que vai ficar linda. Olha só, pessoal, para iniciar essa peça, nós precisamos posicionar a parte do peluciado sobre a parte do moletom, os 2 recortes, certo? E aqui, ó, vocês podem observar que ficou um pouquinho maior o meu recorte do peluciado, mas não tem problema, a gente já vai dar uma emparelhadinha aqui pra ficar do tamanho certinho, porque é importante essas 2 partes ficarem iguais. Ok? Agora, a gente vai partir pro processo de costura, tá? Lembrando que o pelinho sempre fica para baixo e a gente vai passar uma costurinha da largura do pezinho da máquina, prendendo os 2 tecidos, ó. Não precisa fazer o retrocesso, é só para fazer a junção e do ladinho de baixo também. Prontinho, já fiz os 2 recortes. Agora, vamos lá para overlock.
Aqui na overlock, nós vamos começar pela manga. Então, a gente já juntou aqui o pelinho com essa parte do moletom. E para colocar a costura na manga dessas partes, a gente vai colocar aqui o direito com o direito. E nós vamos costurar com essa parte aqui mais grossa por cima. Prende lá no comecinho e é importante você já ajeitar aqui no final, já segurar bem aqui, para que fique bem arrumadinho os seus tecidos. Aqui você também, ó, procura cortar bem a costura sobre essa beiradinha aqui da reta, para que quando a gente abrir o tecido, ela não fique aparecendo. Vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra peça. Vamos colocar por cima e vamos costurar. Direito com direito e costurar. Já prendo o comecinho, já venho aqui e seguro. Se eu não faço isso, o que que acontece? Eu deixo o tecido à vontade, chega aqui no final, uma ponta fica maior que a outra. E aí, não pode simplesmente cortar fora, né? A modelagem já está ajustada para que fiquem casadinhas as peças. Olha só, eu já tenho aqui o parzinho das minhas mangas. Feito isso, nós vamos para a costura da blusa. Então, aqui eu tenho a minha costa, está com o direito para cima, e aqui eu tenho a minha frente. Eu vou pegar aqui o direito da frente, vou posicionar sobre o direito da costa. E eu vou costurar os ombros, é o primeiro passo. Fechei ali o ombro, já trago aqui no meu decote, como eu já mostrei pra vocês, juntinho os dois tecidos. Olha ali, o que é importante? Isso aqui terminar bem alinhadinho, porque na hora que eu vir aqui com a gola, o tecido está super casadinho. Então, vamos pro outro lado também. Fica uma pontinha aqui, que é do próprio chanfrinho do tecido. O chanfrinho é essa sobrinha ali pra encaixar quando a gente passa a costura. Então, às vezes fica uma pontinha e é super normal. Agora, nós vamos prender as mangas. Eu já fiz aqui a frente e a costa, uni os ombros, né? E eu vou abrir aqui o meu tecido. Vou posicionar o direito para cima. Olha só, aqui fica a frente, aqui fica a costa e o direito para cima. Eu vou pegar a minha manga, a manga, ela vai ficar assim, pronta, né? Direito para cima, direito para cima. Para mim costurar, eu vou tombar aqui, ó, direito com direito, e eu vou começar ali do cantinho da cava. Então, eu venho aqui, prendo o início da costura, já tenho aqui a marquinha do meio, né, que deu bem na minha dobrinha do tecido, e já trago aqui até o meio da costurinha do outro. E venho aqui costurando. Agora, chego ali no meio, já encaixo aqui no finalzinho da cava do outro lado, ajeito aqui os tecidos, não solto aqui no final da manga, na pontinha da cava, né? Mantenho segurando e venho costurando. É importante também que os tecidos fiquem alinhados, tanto aqui na saída quanto aqui na entrada, para que depois, quando eu for unir embaixo do braço, né? Estar tudo certinho e não ficar fazendo recortes de tecido. Agora, a gente vai para o outro lado. A peça já vai ganhando forma e a gente vai para o outro lado. A mesma coisa, tá, pessoal? Qualquer dúvida de montagem, vocês podem deixar aí nos comentários que, na medida do possível, eu vou respondendo vocês, tá? Então, o próximo passo é a gente fechar embaixo dos braços, né? A lateral da peça. Então, a gente vira ela no avesso e a gente vai começar a costura aqui da pontinha, ó, da manga. A gente vai costurar aqui, vai ajeitar essa costurinha embaixo do braço e vai continuar a costura até na barra da blusa, tá?
Vamos fazer isso dos dois ladinhos da peça. Então, aqui, vamos juntar a pontinha da manga. Cuidar aqui, pessoal, pra o tecido ele tá mais grosso, mas dá uma cuidadinha pra que não empurre, tá? Porque a overlock, ela vai querer dar uma empurradinha. Se você preferir, você pode passar aqui uma costurinha na reta, nessa parte mais grossa, pra ficar ali mais seguro se você sentir necessidade, tá? Ó, já chego aqui embaixo do braço, vou encaixar as minhas costurinhas também, continuando a costura até o final da barra. Ó, agora a gente vai pro outro lado. Agora, nós vamos para a manga e nós vamos colocar o punho na boca da manga. Então, eu tenho aqui, ó, o punho e eu vou passar uma costura para unir esses tecidos formando o punho. Fazer isto. E neste daqui a mesma coisa. Olha só, agora eu vou desvirar aqui metade do meu punho, ó. Vou fazer isso aqui, certo? E aqui a gente vai encaixar dentro da boca da manga, ó. Essa parte da dobrinha a gente embute aqui dentro. Pode cortar até esses fiozinhos para não atrapalhar na hora de você pôr embaixo da máquina. E aqui, todos os tecidos juntos embaixo do pezinho calcador. Coloquei ali, eu vou iniciar uma costurinha só para prender o comecinho, ok? Prendi o comecinho, agora eu vou ajeitar aqui esse punho dentro da boca da minha manga. E eu vou costurando devagar, porque aqui é um pouquinho mais grosso por conta do peluciado. E vai ficar assim. Agora, vamos pro outro lado. Pessoal, agora a gente está quase finalizando a blusa e eu vou fechar aqui a minha gola. Então, eu coloco direito com direito e passo a costurinha. É como se fosse o punho, tá? Só que é no formato da gola. Agora, eu também vou fazer essa abertura aqui, ó. Não parece um punho gigante, mas é a gola. Olha só. Agora, essa parte com a costura é a parte que vai ficar no lado de trás da peça, tá? Então, aqui eu vou fazer uma marcação na minha blusa. Aqui eu tenho decote. E eu vou pegar aqui e vou juntar decote frente com decote frente e vou marcar o meio. Pra mim posicionar bem a minha gola. E aqui, junto costura com costura do ombro e marco a costa. Eu venho aqui, pego o decote costa da minha blusa, já posiciono embaixo do pezinho da máquina. E a minha gola, olha só, essa parte da costura, eu também já junto ali pra posicionar lá embaixo. Aqui, ó, eu viro uma costurinha pra lá e uma pra cá, pra ficar... Sempre que a gente for prender as partes, a gente pode fazer isso pra ficar mais fino. Encaixa ali agora todas juntas, ó. E já vou dar essa primeira costurinha pra fixar ali. Ah, detalhe, eu preciso marcar também o meio da minha gola, que eu esqueci de mostrar pra vocês antes, mas eu vou marcar aqui que ainda dá tempo, ó. Então, marcar o meio da gola também. Agora, eu vou colocar isso aqui dentro do meu decote. Vou segurar aqui no meio e não vou soltar mais, pra ficar tudo alinhadinho. Vamos costurar.
você sentir necessidade, vocês podem pôr os grampinhos ou alfinete, tá? Não tem problema. Olha aí, temos quase pronto. Agora só falta fazer a barrinha na parte de baixo, que nós vamos fazer na máquina doméstica. Agora, pra gente finalizar a peça, nós precisamos fazer a barrinha. Vou fazer aqui na minha máquina doméstica, que também fica um acabamento muito bom. E assim, gente, pra facilitar, a gente deixa a peça com o avesso para fora, certo? E aqui a gente vai dobrar em torno de 1,5 cm essa margem para fazer a barrinha, ó. Dobramos aqui e posicionamos isso com o direito para cima, embaixo ali da máquina, tá? Então, assim, para ficar fácil pro manuseio, o avesso da peça para fora, mas para costurar, o direito da peça por cima. Então, vamos lá. Estou usando aqui a agulha dupla, tá? Tem vídeo no canal, a gente pode deixar o link aí na descrição para vocês aprenderem também a fazer a passagem da linha na máquina. Então, olha só, aqui vocês vão me cuidando para ir dobrando esse mesmo tanto, tá? Então, fazem de pedaço em pedaço, não precisa se preocupar em arrumar toda a volta da barra. Final, é importante você trazer a costura sobre essa primeira costura, fazendo o encontro e transpassar ela aproximadamente 1,5 cm. No finalzinho faz o retrocesso. Olha só que bacana que fica. Ficando também uma rebarbinha, em alguns pontos vocês podem refilar esse pouquinho sem problema, tá? Não é necessário passar na overlock, tá? Às vezes vocês podem se perguntar, porque chega aqui, a barrinha, ela tem essa função. A barrinha com agulha dupla tem essa função de não deixar desfiar o tecido, tá? Prontinho, gente! Vamos ver o resultado? Vamos ver como que ficou no corpo isso daqui?